Bom dia, bom dia! Vamos lá para o nosso segundo conteúdo de hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro, que é Geografia. Então corre lá, pega o livro de Geografia de vocês e abram na página 127. Vamos falar agora, caracterizando os lugares. Página 127. Todo lugar tem características únicas, as paisagens, as atividades comerciais, as festas e os costumes. Chamamos a mistura de todas essas coisas de identidade do lugar. Essa identidade, ela é como se fosse um rosto. Esse rosto é o conjunto de fatos sociais e diários das pessoas que habitam o lugar e dos grupos sociais que se formam nele. E assim como o nosso próprio rosto, a identidade de um lugar é completamente única. Por isso, não existem países, estados ou cidades iguais, social ou culturalmente. Por exemplo, duas comunidades, elas podem ter ambas uma fábrica de sapato, uma rodovia e uma estação de trem, mas jamais serão idênticas, graças à forma de que as pessoas vão se comportar nesses espaços, que nunca é igual. As várias faces do Brasil. O Brasil, devido à sua extensão territorial e diversidade étnica, ele é um país com diversas identidades culturais, de culturas locais. E ele é um país tão diverso que é praticamente impossível dizer que existe uma região, povo ou cultura local que possam ser eleitos como a cara do Brasil. Desde o início da nação, na época do descobrimento, nosso país ele foi se formando com a interação de três grandes blocos étnicos, culturais, que depois viriam a formar a base da população brasileira, que são os negros, que foram trazidos da África como escravos, os indígenas, que eram os nativos da região aqui do Brasil, e os brancos, que foram os portugueses e outros povos europeus que vieram para o Brasil. Os indígenas, os primeiros habitantes do Brasil. Quando os europeus eles chegaram às nossas terras, estima-se que já existiam cerca de 4,5 milhões de nativos espalhados pelo território do nosso país. Olha quantos índios existiam aqui. Eles tinham um modo de vida muito diverso dos estrangeiros. Eles não viviam em função do comércio nem do lucro, levavam uma vida simples de subsistência. Acumular riqueza não fazia parte da filosofia dos nossos nativos. Os indígenas eles se dividiam em vários povos de moradia móvel baseada nos recursos que tinham disponíveis, ou seja, eles eram nômades. E cada um desses povos indígenas, eles tinham sua língua, suas tradições e seus costumes. Infelizmente, não temos muitas fontes sobre as histórias de muitos desses povos, pois todas eram de tradição oral. À medida que perdiam espaço para os europeus, por guerras ou doenças, simplesmente sumiam da história. Então, dessas nações indígenas, temos mais escritos sobre os tupis e os guaranis, que tiveram uma interação maior com os povos europeus que gravaram sua história em registros escritos. Apesar de os indígenas terem perdido boa parte da sua terra natal para os invasores europeus, muito de sua cultura persistiu e se enraizou na cultura brasileira. O hábito de tomar banho todos os dias, dormir em rede, alimentar-se com raízes, com a mandioca. Muitas histórias populares e vários traços linguísticos permanecem e fazem parte da vivência brasileira em várias partes do país. Isso aqui nós estudamos, não foi logo no comecinho, as culturas indígenas. Os europeus, eles se instalaram no Brasil pela primeira vez com a expedição portuguesa de Pedro Álvares Cabral, que tinha como principal objetivo extrair as riquezas das, então, terras desconhecidas. Ao se instalarem aqui no futuro Brasil, os europeus eles não tinham muitas preocupações em conservar o modo de vida ou respeitar os limites
das terras daqueles que já se encontravam, os indígenas. Não houve uma guerra sistemática contra os nativos, mas o processo de colonização era agressivo contra a cultura dos primeiros habitantes do Brasil. Dos europeus, herdamos a forma de organizarmos nosso governo, nossa sociedade, a língua que falamos e a cultura europeia de modo geral. Os europeus, eles trouxeram consigo os africanos, que naquela época eles eram escravizados. Isso fez com que esse povo depois se tornasse um dos maiores blocos étnicos e culturais do Brasil, a cultura negra. A influência africana no Brasil. Apesar das precárias condições de trabalho e vida, os africanos eles não adotaram a cultura de seus senhores, em detrimento de sua própria memória. Cada um trazia consigo a vivência e a cultura de seu povo. E ao chegar ao Brasil, o contato com a cultura europeia, a cultura de outros povos africanos e com a cultura brasileira em formação fez com que os negros que aqui estavam iniciassem uma cultura própria, a dos afro-brasileiros. Foi aqui no Brasil que se criou o sentido de que tem o maracatu, o candomblé, a capoeira, a feijoada, o acarajé e entre outras contribuições dos povos africanos que vieram para cá. Essa cultura criada pelos escravos foi lentamente se tornando parte da cultura colonial e com o passar do tempo tornou-se uma parte essencial da vivência brasileira. Então foram muitas conquistas, foram muitas derrotas, muitas tristezas. Nós sabemos aí que as tribos indígenas, algumas conseguiram sobreviver e até hoje eles são invadidos, suas terras são tomadas, eles são mortos, né? Nós assistimos aí nos jornais, a gente vê o quanto isso ainda é muito vivo hoje, o que é uma tristeza para o nosso Brasil, para os nossos índios. E tudo isso, essa violência que eles sofrem, né? Principalmente pelos garimpeiros, donos de fazenda, as pessoas que querem acabar com a Mata Atlântica e com a Amazônia. E isso, assim, é muito triste. Nós temos também hoje os negros que sofrem muito preconceito, né? Por causa da sua cor de pele, o que não deveria existir. Olha há quanto tempo, há quantos anos o Brasil foi descoberto. Há quantos anos os negros sofrem, eles vieram escravizados. E até hoje isso também acontece. Hoje acontece muito, muito mesmo. É porque a gente muitas vezes não tem conhecimento, mas é muito triste essas histórias. E tudo isso também serviu, né, para a nossa história, para a história do Brasil. Então, vocês irão fazer a atividade da página 130, é apenas uma página, e à noite nós iremos corrigir no Google Meet, tá? Beijão para vocês, fiquem com Deus. A Pro não vai ler aqui as questões para não se estender muito os vídeos. Então, bom início de semana para vocês, boas atividades, e logo mais à noite a gente se encontra no Google Meet para as nossas correções. Beijão, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.